Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Eu vou ler todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Meus queridos, nós, nesses próximos 3 domingos, contando com esse, eu quero falar algo a respeito de alguns homens da Bíblia que passaram por momentos muito difíceis na sua vida, por crises existenciais, crises em algumas áreas da sua vida, e nós queremos falar
né, desse momento desses homens que passaram por isso e como eles superaram isso. Como que Deus tratou com esses homens que passaram por momentos difíceis na sua vida, porque eles eram homens, eles não eram super-heróis. Nós temos muitas vezes o sentido de que os homens da Bíblia pareciam que eram super-heróis, né? E eles não eram super-heróis, eles eram homens como nós, eles eram humanos. E nós vamos trabalhar alguns homens que tiveram esses problemas e que sucumbiram a muitos problemas. E como que eles saíram desses problemas? Como eles saíram dessas dificuldades em meio a um momento complicado da sua vida, em que muitas vezes eles pensaram em desistir. Eles pensaram em abandonar o barco, eles pensaram em jogar tudo para o alto e falar: olha, estou indo, Deus, estou saindo pela esquerda, saída pela esquerda, não quero mais esse papel, não quero mais cumprir essa missão, diante de situações complicadas e complexas. Eu quero falar sobre isso nesses próximos domingos. Então vai ser algo bom para que nós venhamos a refletir. Talvez você não queira aí, né, chutar o balde, como se diz, né? Mas talvez você já quis, né, deixar muita coisa para trás, abandonar, ou já abandonou também. Mas eu creio que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, em momentos difíceis que nós passamos e que nós pensamos em olhar para trás, pensamos em desistir de muitas coisas que nós passamos, diante das circunstâncias, diante das pressões, das adversidades, de tentações e de fraquezas que nós temos, e muitas vezes sucumbir a essas tentações, a sucumbir a certas palavras e situações que nós passamos na vida, pois não somos super-heróis. Somos humanos. E eu queria falar um pouco sobre isso. E o texto que nós lemos aqui fala a respeito do profeta Elias. Nós bem conhecemos um profeta, nota 10, top, né? Nós vemos como que Deus usou o profeta Elias. E é um texto bastante conhecido, né, desse profeta que passou por um momento muito difícil, um momento complicadíssimo, em que ele quis olhar para trás, em que ele quis desistir daquilo que Deus tinha para ele, como profeta, como servo, como um homem de Deus. E nós podemos perceber aqui no texto que nós lemos, algo específico aqui, logo nos versículos 3 e 5, diante de um momento em que Jezabel fica furiosa por saber o que Elias tinha feito, e ele, no versículo 3, ele teme aquilo que Jezabel, esposa de Acabe, falou a respeito dele e do que queria fazer com ele, queria matar ele, assim como ele fez com os 450 profetas dela, de Baal. E aí o versículo 3 diz assim, até o versículo 5: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Para nós entendermos aqui um pouco do que estava acontecendo com Elias, nós precisamos entender o contexto anterior da vida de Elias. O ministério dele começa ali no capítulo 17, e depois você pode ter mais tempo em casa, durante a semana, para ler sobre a vida de Elias. Ela é curta, e ela se inicia no capítulo 17. Eu vou dar só um breve resumo do que aconteceu até aqui, nesse momento, para que Elias viesse a tomar essa posição e viesse se colocar nessa posição. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, o que Deus faz com Elias? Ele envia Elias a Acabe. Acabe era o rei de Israel. E ele vai dar uma profecia para Acabe. Ele vai falar o seguinte: vai ter seca, não vai ter água. E com isso, Acabe fica furioso. Quem é você? E Elias sempre vinha trazer notícia ruim. Geralmente os profetas vêm trazer notícia ruim para os reis, na maioria das vezes, por desobediência da maioria deles. Então Deus usava os seus profetas. O profeta era o quê? A boca de Deus para o povo.
Então Deus falava através dos profetas, e principalmente aos reis. E ali então, Deus envia Elias a Acabe e fala, vai ter seca, o negócio vai ficar feio, vai apertar para o seu lado. E com isso Acabe fica furioso. E nesse momento, o que Deus fala para Elias, no capítulo 17, dos versículos 2 a 6? Deus vai cuidar de Elias. Vai ter seca aqui, mas você vai ficar na beira de um rio, e ali você vai beber da água do rio, e você vai ser alimentado por corvos, por um tempo, até que a seca passe lá, onde eu quero que ali fique. E mais à frente, o que acontece? Agora, lá no capítulo 17, dos versículos 7 a 24, Deus fala para Elias sair dali, e ir para uma casa de uma viúva, e se alimentar daquilo que a viúva se alimenta. Olha o que Deus faz com Elias. Deus tira ele de um lugar mais ou menos e coloca ele num lugar pior. Por quê? Naquele tempo, você ser sustentado por uma viúva era uma humilhação. Era uma humilhação. Elias vai passar por uma humilhação, ser sustentado por uma viúva. Olha Deus trabalhando na vida do profeta também. Uma viúva naquele momento, onde que ela tinha que ser sustentada pelos outros, Deus fala, ela que vai te sustentar. E ali ele vai na casa daquela mulher, né, daquela viúva, onde tem um filho, e Deus fala com ele, olha, o que ela tiver aí você vai comer. E ela tinha o quê? Um bocado de farinha, um pouco de azeite. E Elias fala assim, olha, eu vou aqui comer com você, tal, mas eu tenho isso, eu vou comer agora isso aqui, e vou deitar com meu filho e vou morrer. Não, pode ficar tranquila, que Deus vai sustentar você, né? E aquela mulher recebe pela fé, Elias, sabendo que ele era um profeta de Deus, e Deus abençoa aquela família, aquela mulher com seu filho, e também abençoa a vida de Elias, e usa Elias ali. Então nós vemos aí, a respeito disso, no capítulo 17, principalmente aí do 2 ao 6 e do 7 a 24, quando Elias vai para o rio, né? E ali ele bebe da água, e é alimentado por corvos, e também vai para a viúva. O que ele faz aí, diante daquilo que Deus falou para ele? Ele o quê? Obedece. Deus diz a Elias, e Elias obedece. E quando Elias obedece, o que acontece? Deus cuida dele e daqueles que estão ao seu redor, no caso da viúva e seu filho, por causa da obediência. Nós falamos um pouco sobre isso de manhã, né, a respeito da obediência, que Deus quer de nós o quê? Obediência e não sacrifício. Deus quer que nós venhamos a obedecer como seus filhos, porque é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. É melhor você obedecer ao Senhor. É melhor você ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Quando nós obedecemos a sua palavra como filhos, como discípulos de Jesus, meus irmãos, mesmo que você passe pela prova, pela dificuldade, Deus vai te sustentar, porque Deus é fiel. Deus vai te dar uma vida digna, mesmo que você passe diante de dificuldades, mas você diz assim, eu estou passando por dificuldade, por sofrimento, por obedecer a Deus. Sim, o cristianismo é isso, mas aí é onde você vê o que? Deus te sustentando, Deus te abençoando, Deus segurando as cordas da sua vida, porque você é obediente à sua palavra. Isso que é importante para nós, entendemos o que Elias fez ali. E aí, no capítulo 18, Elias, ali no início, Deus envia então Elias de volta para Acabe, para confrontá-lo ali a respeito dos 450 profetas de Baal. E esse é um encontro marcante ali, né? Porque nós vamos ver no capítulo 18 que Elias vai confrontar Acabe. E ali naquele confronto, antes dele chegar para confrontar Acabe em relação à sua vida, o seu reinado, e o que acontece? Ele tem um encontro com Obadias, dos versículos 2 a 15, que era um profeta de Deus, que era um homem de Deus. E quem era Obadias? É importante nós sabermos desse encontro, antes dele ir até Acabe, porque Obadias, ele foi responsável pelo palácio de Acabe. Ele cuidava de todas, ele era o organizador, ele era aquele que organizava o palácio de Acabe. Ele também era um homem que temia o Senhor, como eu disse. Interessante que diante daquilo em que ele vivia, do cuidado que ele tinha no palácio, ele sabia que Acabe era influenciado por Jezabel.
uma mulher extremamente possuída pelo capeta, né? Uma mulher usada pelo diabo, em que influenciava a vida de Acabe para o mal. Tanto é que os deuses, principalmente Baal, foi trazida por ela ao reino de Israel. E ali, o que acontece? Diante daquela situação, daquele contexto, Obadias, um homem temente a Deus, o que ele faz? Ele esconde e alimenta 100 profetas. 50 numa caverna e 50 em outra. Porque ele sabia, ele conhecia Jezabel. E sabia que Acabe era influenciado por ela. E ele esconde, porque ele sabia o que acontecia no palácio. Porque Jezabel iria matar esses profetas. Olha só a missão desse homem. Olha o que esse homem fazia. E ele tem esse encontro com Obadias. No versículo 3 do capítulo 18, diz assim: por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água, porque Jezabel estava atrás dele. Elias sabe dessa notícia. Ele sabe que Obadias fez isso, estava fazendo isso, protegendo ali os profetas do Senhor. Não só ele, né? Mas os 100 profetas do Senhor. Então ele tem esse encontro marcante, guarde bem isso. E logo depois, dos versículos de 16 a 46, ele vai ter aquele confronto fantástico ali no Monte Carmelo, onde ele desafia os 450 profetas de Baal, um texto bem conhecido nosso, em que construiria ali um altar, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E no início o que acontece? Os profetas de Baal começam a clamar a Baal e nada. E nada, e ainda Elias tira um sarro ainda, grita aí que talvez seu Deus está surdo, ele não está ouvindo direito, e aqueles homens começam a se rasgar o seu corpo, para ver se Baal responde com fogo, e nada, e aí o que acontece? Elias ora a Deus, e o fogo cai, consome o holocausto, e lambe ainda a água em volta do holocausto. E ali, os 450 profetas de Baal são mortos, porque essa era o que iria acontecer, caso Deus, né, respondesse com fogo e consumisse o holocausto, seriam mortos aqueles que o Deus não fosse verdadeiro. E isso acontece, então, com os 450 profetas de Baal. E é interessante que no versículo 22, aqui, quando nós lemos ali no texto de 1 Reis, ele fala assim, eu sou o único que restou dos profetas. Ele é o único. Ele diz isso ao Senhor, né? No versículo 4, né? No versículo 3, isso. Ele fala que ele é o único que sobrou dos profetas de Israel. Ele é o único. Como assim? Como que ele foi o único que ficou dos profetas do Senhor? Sendo que tinha 100 profetas escondidos pela mão de Obadias. Olha só o problema de Elias aí. Há um problema. Há esse problema em que ele se diz como o único que ficou dos profetas. E ele não ficou como o único. Ele não era o único. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É algo que às vezes acende a luz no nosso coração, é que nós não somos pessoas únicas, nós não somos pessoas insubstituíveis. Existem pessoas que podem fazer algo que nós fazemos muito melhor do que nós mesmos, e às vezes a gente acha que é o melhor, a gente acha que nós somos bons demais para ser substituídos, diante daquilo que Deus falou para nós fazermos. E é algo que alerta o nosso coração e que nós devemos tomar cuidado. Elias aqui não era o único, né, dos profetas do Senhor. Não era. E aí nós vemos então essa ameaça que inicia aqui no capítulo 19, de 1 a 2, de Jezabel, que iria matar aquele que matou seus 450 profetas. Ela ia fazer o mesmo, ia matar. E o que diz aí? Que os deuses
me castigue se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Esse foi um anúncio de Jezabel a Elias. E o que ele faz então, diante desse anúncio? Teve medo. Ele teve medo dos versículos 3 a 4 aí, e ele o quê? Foge. Ele foge e vai para onde? Para o deserto. Diante de uma palavra de uma mulher que adorava a um Deus falso. Olha o que acontece com Elias. E, meus queridos, diante dessa palavra de Jezabel, né, nós não sabemos como que estava aí o coração de Elias, mas provavelmente ele poderia estar bem cansado. Esse é o fato. Pelo texto que nós lemos, ele estava bem cansado. Para ouvir essa voz, para ouvir essa palavra, né, e fugir, né, diante de tudo aquilo que ele passou, no contexto que eu disse para os irmãos, ele poderia estar bem cansado por esse contexto. Então ele tem medo e foge. Emocionalmente, fisicamente, ele estava bem cansado, bem cansado. E o que ele faz de errado? Ele vai para o deserto. Ele foge para o deserto. E algo que acontece muitas vezes em momentos de pressão na nossa vida, nós agimos como Elias. A tendência nossa é fugir para o deserto, é ficar só, né? É ficar sozinho. Isso é um perigo nesses momentos difíceis da nossa vida, né? É importante nós sabermos que há uma diferença entre solitude e solidão, né? Existem momentos em que nós nos afastamos para ter um tempo com Deus, né? Um tempo sadio, um tempo onde eu preciso me retirar porque eu estou cansado, mas eu tenho que buscar a Deus. É um tempo de meditação. Estou bem, mas é um tempo de meditação para eu saber o que Deus quer a respeito da minha vida. Eu preciso ter aquele tempo de comunhão com o Senhor. Mas nesse momento em que ele estava cansado, exausto, ele corre para o deserto. E ele não deveria ter feito isso. Ele deveria correr para onde? Para a comunidade, porque ele sabia que Obadias era um homem de Deus e ele tinha 100 profetas lá. Por que ele não vai? Não corre para Obadias, não se refugia ali com 100 profetas, mas ele vai para o deserto, porque ele se acha que ele pode passar por isso, né? E isso, muitas vezes nós temos a síndrome de Elias, onde nós, diante de situações difíceis, nós queremos resolver sozinho. E eu quero dizer para você, quando a gente tenta resolver sozinho as coisas difíceis na nossa vida, diante de exaustão, diante até mesmo o pecado do nosso coração, em que nós tentamos resolver isso sozinho, não vai dar bem, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós muitas vezes somos como Elias, orgulhosos. Elias é orgulhoso. Pastor, pelo contexto que nós vemos aqui, pelo que ele faz, em vez de se submeter, em vez de pedir ajuda para os 100 profetas de Obadias, que era um homem de Deus, não, ele foge. Nós devemos muitas vezes deixar o nosso orgulho de lado e dizer assim: meu irmão, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me acompanhe, porque eu não estou dando conta disso. Muitos homens têm feito isso, muitas mulheres têm feito isso. Têm tentado andar sozinho, cansados, exaustos. Têm tentado andar, tentando consertar as coisas, mas você está quebrado. Você está com dificuldade para caminhar, mas não, eu vou dar conta. Deus é tudo na minha vida. Eu sei que Deus é tudo. Elias também achava isso, só que ele estava num momento complicadíssimo. E ele tem medo, ele foge. Ele foge. Nós, como corpo de Cristo, nós fomos unidos em Cristo para termos comunhão e para nos ajudar. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, em acolher. E não quando nós ouvimos alguma coisa, mas nossa, você está passando por isso? Você caiu nisso? E julgarmos o irmão que nos pede ajuda, porque muitas vezes nós temos receio de pedir ajuda para os outros. O que o outro vai pensar de mim? Né? Eu sou líder, eu tenho uma caminhada na vida cristã, meu irmão. Talvez Elias estava pensando nisso, né? O que eles vão pensar de mim? Eu sou o profeta bambambam, eu sou o top dos top. Matei 450 profetas de Baal, Deus deu fogo, agora você está indo lá pedir arrego? Dizer que está fraco? Nós precisamos quebrar o nosso orgulho e reconhecer que muitas vezes nós não damos conta. Nós não damos conta. E Deus quer quebrar o nosso orgulho,
quer quebrar a nossa titularidade, né, de muitas vezes reconhecer que nós somos insubstituíveis e que ninguém pode saber da nossa vida. Não estou falando que você tem que abrir a sua vida para todo mundo, não é isso. Mas existem pessoas que temem ao Senhor, como Obadias temia. Existem homens, mulheres de Deus que podem te dar um bom conselho, que podem te ajudar na sua dificuldade, que pode caminhar com você em oração, para que você não tome o tombo pior lá na frente. O Senhor nos colocou juntos para isso. Nós precisamos ter essa consciência, não julgar uns aos outros, mas amar uns aos outros. Foi o que nós cantamos aqui. Não é julgar, não é criticar, é amar, é abraçar e falar assim: o que está acontecendo? Eu vou caminhar com você. Eu vou te guardar aqui na caverna, aqui, para que você se fortaleça, que você possa continuar a jornada diante de situações difíceis, em que nós muitas vezes não conseguimos encarar sozinhos. Ah, mas Deus é tudo. Eu sei que Deus é, mas tem horas que a gente precisa pedir ajuda. E Elias não pediu por causa do orgulho, por causa da amargura no coração, como nós lemos aqui, né? Ele disse assim: sou eu o único que restou dos profetas. Orgulho, não restou nada, tinha 100 ainda. Orgulhoso, amargura, ele estava com o coração amargurado. A gente vê isso no texto, da amargura de Elias para com Deus. O Senhor me deixou nessa situação. Muitas vezes nós falamos isso: Deus, por que eu estou passando isso? Eu não merecia isso. Já usou essa frase? Eu não merecia isso. Gente, nós merecemos o inferno. É isso que a palavra de Deus fala. Nós merecemos o inferno, mas pela misericórdia, pela graça, pelo amor do Senhor, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É isso que nós merecemos e Deus não nos deu. Misericórdia, graça, né? Nós temos muito mais do que aquilo que nós merecíamos. Olha quanta graça nós temos sobre nós. Nós não temos uma gota de graça, nós temos um oceano de graça sobre as nossas vidas, diante de tantas igrejas que passam dificuldades, cidades, famílias. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Deixa a amargura de lado, deixa o orgulho de lado, deixa a visão distorcida de quem é Deus na sua vida. Deixa isso de lado. Viva na presença do Senhor, sabendo que você tem irmãos que te ajudam na caminhada. Compartilhe o fardo, né? Uns com os outros. Orai uns pelos outros para que nós venhamos ser o quê? Curados. Nós precisamos falar das nossas limitações, das nossas dificuldades uns para com os outros. Não é? Isso é importante na nossa caminhada. Se lembre, nós não somos super-heróis. Não somos super-heróis. E a gente tem síndrome de super-heróis. Elias estava com essa síndrome. E Deus vai tratar com ele. Nós vemos o cuidado de Deus aí no versículo 5 e 6. Apesar da escolha de Elias ir para o deserto, o que ele diz aí no versículo 5? Deitou-se Elias, né, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha o cuidado de Deus para Elias, mesmo sendo um tupetudo, mesmo sendo orgulhoso, mesmo tendo amargura. Olha o que Deus vai fazer com ele. Olha o processo de Deus. Nós vemos aí que Deus, ele é sensível à necessidade de Elias. Ele é sensível. O anjo do Senhor voltou, o que fez com ele aí? Né? Tocou. Será que no lugar do anjo, se Deus mandasse a gente ir lá acordar Elias, como é que você ia acordar talvez, né? Ô profeta, que isso? Você é o cara, né? Levanta, vamos. Para, olha o que você fez. E o que o anjo faz? Ele toca. E esse sentido do toque é de acolhimento. Ele acolhe e fala: Elias, levanta, come, né? Está na hora. E olha o que tem junto à sua cabeça: um pão assado sobre brasas quentes. Pão quentinho. Uma delícia comer pão quente, né? Olha o cuidado de Deus por ele. Ele estava fraco.
Toma. E o que aconteceu? Ele come, bebe e volta a dormir de novo. Ele estava cansado. Ele precisava descansar. E o Senhor sabia disso. E por outra vez, olha o versículo 7 e 8. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Então nós vemos aí a sensibilidade de Deus para com Elias, o envolvimento, de Deus com carinho para Elias, e respeita o processo de Elias, porque Deus conhece o coração de Elias, sabe que ele já estava passando do limite, e Deus cuida dele, Deus toca na vida dele, Deus acolhe ele. Assim é Deus conosco, Deus, ele revira o mundo para cuidar dos seus filhos, mesmo dos filhos cabeça dura, Eu não sei se você é cabeça dura. Eu sou. De vez em quando eu sou muito cabeça dura. E Deus às vezes me segura em situações para que eu não venha fazer bobagem, porque Ele me conhece. E se eu faço, Ele vai atrás de mim e Ele não desiste de mim, porque Deus não desiste de nós. Mesmo apesar de nós, mesmo apesar dos nossos erros, Ele nos ama. E eu sempre falo aqui que o amor de Deus, ele não muda, é imutável por nós. Você não precisa fazer nada a mais para que Deus venha te amar mais. Não. Pedro parece que tinha essa necessidade, de fazer as coisas para Jesus amar ele. E Jesus ensinou: não, Pedro, eu te amo porque eu te amo. E a gente vê isso quando Pedro nega Jesus e Jesus vai até ele e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, mas não é um amor como o Senhor está dizendo aí, é um amor filéu, de amigo só. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus fala: Pedro, tu sabes, que eu te amo, mas não é aquele amor, eu te neguei, eu te traí, Jesus. E Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Vamos lá, eu sei das suas limitações. Eu te amo, Pedro. Eu te amo. Você não precisa fazer nada mais para eu te amar mais. E quando você é infiel para comigo, eu não te amo menos porque você foi infiel comigo, porque você pecou contra mim. Não, eu te amo. Eu te amo com amor de pai. Eu cuido de você, eu te ensino, E Jesus é o melhor mestre, porque Ele não vai nos deixar de passar de lição enquanto nós não aprendemos aquela. Ele vai ficar ali, até você aprender. Aprendeu, passa de lição. Ele vai nos ensinar, Ele vai trazer sempre a lugares onde nós podemos ter uma segunda oportunidade. Você errou, você tropeçou, mas está aqui. Jesus deu uma segunda oportunidade para Pedro, não deu? Ele negou a Jesus, e Jesus deu uma segunda oportunidade. Jesus não desiste de nós, apesar dos nossos erros, apesar do nosso orgulho, apesar da nossa amargura, apesar de nós desobedecermos muitas vezes Ele, fruto da desobediência, que Ele estaria muito mais cuidado e protegido lá com Obadias e os 100 profetas, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, amor e graça, Ele é sensível à necessidade de Elias, Ele o envolve e Ele respeita esse processo que Elias está passando, cuidando e ensinando, mas também sendo duro em amor, exortando Elias em amor, porque levanta aí a segunda vez, porque agora você vai caminhar. Deus não deixou ele lá dormindo por mais tempo, não. Agora é hora de você comer e levantar, porque a jornada é grande. Você vai caminhar 40 dias aí, porque você tem uma tarefa, você tem uma missão. Deus não vai nos deixar ali, na cama, dando pão toda hora. É preciso se levantar e caminhar e prosseguir, não ficar prostrado, não ficar ali paralisado em meio aos problemas e dificuldades. Eu errei, ficar chorando, a vida passando. Não, meu irmão, Deus vai lá, cuida de você, trata e vamos para frente. Tem gente que fica estagnado, tem gente que para no processo. Não, continua o processo. Mas eu estou triste, não é mais a mesma coisa, eu não vou fazer mais a mesma coisa por causa que eu fiz, agora eu não vou fazer mais, por causa das decepções, das frustrações. Meu irmão, o que passou, passou, bola para frente. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja uma bênção, então prossiga. É isso que Ele fala para Elias: Elias, já está bom, Você já está bem alimentado, você já descansou, você já dormiu o suficiente, agora vai. Não é assim que Deus fala com a gente?
Tem hora que recarrega a bateria, seja por uma mensagem, seja por um irmão, a palavra que você lê na sua casa, uma oração. Opa, é agora, esse é o momento. Vamos para frente, olhar para frente. Olhar para frente. E é isso que Elias entende. E aí o que acontece? Ainda pelo cuidado de Deus, nós percebemos aqui no versículo 9, algo interessante. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele sai dali e vai para uma caverna. Não estava bom lá debaixo do zimbro, né? Ele vai para caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu te mandei para a caverna? Eu te mandei? Deus fala. Qual que é o padrão anterior? Deus fala, Elias obedece, Deus cuida. E agora? Qual que é a ameaça que está sobre Elias? Ele foge de novo. Aí Deus vai fazer o que com ele? Vai questionar. O que você está fazendo aqui? Você já ouviu, às vezes, puxão de orelha de Deus? É para você estar aqui? Esse é o lugar para você frequentar? Esse é o lugar para você estar? Onde que eu falei para você ir? Qual o propósito, qual o plano que eu tenho para a sua vida e tenho compartilhado? Quais as portas que eu tenho aberto para que você entre e faça a minha vontade, cumpra a minha vontade? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, não era para estar desse jeito. Peraí, eu já te alimentei, te fortaleci. Vamos, caminha. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Leiber? Vamos, não é hora para ficar aí. Então, Deus questiona, porque Elias foge de novo, vai por uma caverna. E isso é cuidar de Deus, questionar Elias, diante dos seus erros, diante daquilo que estava ainda no seu coração. Ele tem o quê? Uma visão distorcida de si mesmo, da realidade da missão. Nós podemos perceber isso no texto. Olha o versículo 10. Ele respondeu, olha a resposta dele para Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Espera aí, vamos analisar isso aqui. Tenho sido muito zeloso. Tudo bem, isso é verdade, que ele tem sido zeloso pelo Senhor. Mas dizer que ele é o único que sobrou dos profetas é mentira. Olha só o mimimi de Elias. Olha só a resposta que ele dá. Ele dá algo verdadeiro, ele fala que tem sido zeloso, mas ele fala que ele é o único que sobrou. Não, ele não é o único que sobrou, não. Tem 100 profetas na caverna. E é interessante que ele fala isso por 2 vezes. No versículo 14 também. Olha aí, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha só o mimimi de Elias. Que interessante isso, né? Ele usa agora, ele falou: eu tenho sido extremo em zeloso com o Senhor. Ele está com uma visão distorcida. Ele está com uma visão distorcida dele mesmo, da realidade e da missão de Deus para com ele. É algo que nós devemos ter claro em nossa vida, que nós devemos viver a verdade, viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O que o Senhor te chamou para fazer? No local que você está plantado, na cidade que você vive, no trabalho, o que o Senhor te chamou? Para ser zeloso para com o Senhor. Mas não fique: Senhor, está pesado. Ai, tudo sou eu, tudo acontece comigo. Aquele chororô diante de Deus. Vamos para frente, vamos caminhar. Vamos para frente, vamos para a missão que Deus tem nos dado. Não vamos dar desculpas para Jesus, diante daquilo que Ele tem falado para nós fazermos, para realizarmos em tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus colocou na sua mão para você fazer? O que você tem nas suas mãos hoje? Procure fazer com zelo. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Pare de reclamar, pare de murmurar. Seja contente em todas as situações. Não é isso que Paulo fala aos Filipenses? Para nós sermos contentes em todas as situações, sermos gratos ao Senhor por tudo que nós temos. Um crente maduro na fé é um crente que é contente.
porque ele sabe agradecer ao Senhor por tudo aquilo que ele tem, que é bênção do Senhor. Tudo aquilo que tem, olha o que Deus tem nos dado, seja contente por isso. Porque se você não é contente, você está reclamando de quem? De Deus. Quando você está insatisfeito com a vida, você está reclamando de quem? De Deus. Se você é um cristão, você está reclamando de Deus. Porque Deus não está te dando aquilo que você quer. E saiba que nós estamos em processo. Saiba que Deus está nos santificando. Saiba que Deus está trabalhando no vaso, quebrando, amassando o seu orgulho, a sua amargura, a sua visão distorcida de você mesmo e de quem Deus é, da realidade, da missão que Deus deu. Deus trabalhando. Por isso, prossiga para o alvo. Nós não cantamos aqui, prosseguindo para o alvo, eu vou? Quem é o nosso alvo? Jesus. É a missão que Ele nos deu, a missão dEle para nós. Mas não vou fazer por causa disso, porque por causa de fulano de tal. A gente coloca um monte de empecilho. E vamos estar abertos para ser usados por Deus. Nós não cantamos aqui um monte de música que fala sobre isso? De nós anunciarmos o Evangelho, nós somos o seu povo, vamos aí expandir o reino. Não é para homens que você faz, é para Deus. Nós não fomos chamados para agradar homens, mas para agradar a Deus, porque muitas vezes nós não fazemos porque nós vamos agradar homens, que muitos deles nós não concordamos. Eu não vou fazer porque vai beneficiar tal fulano, então eu não vou fazer, porque eu não gosto dele, porque eu acho que ele fez isso. Então, meu irmão, faça para Deus. Agrade a Deus, vai beneficiar pessoas até ruins, não importa, você está fazendo para Deus, você está fazendo para a glória dEle, mesmo que você não concorde com algumas coisas, em relação ao seu irmão, em relação à igreja, você está fazendo para Deus. Olha Deus, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou entregando para o Senhor, eu estou servindo ao Senhor, e Ele vai te honrar, não é por interesse, não é por barganha, é por amor a Ele, porque Ele te amou. É isso que nós precisamos entender. E Elias precisou passar por esse processo, porque ele estava se achando o centro, de tudo. Ele estava se achando a cereja do bolo, o centro de todas as coisas. Não, peraí, o centro é Deus, o centro é Jesus. Nós servimos a Ele. Não devemos nos colocar no centro de tudo. Quem é o centro da nossa vida é Jesus. As coisas não devem girar em torno de nós. Nós vivemos num mundo onde o humanismo impera, onde tudo gira em torno das pessoas. E nós não devemos viver dessa forma. A tendência a nós é viver, mas nós devemos matar a nossa natureza e dizer: Senhor, o Senhor tem que ser o centro. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor governe. Nós queremos dar o controle nas suas mãos total. Eu não quero ter o controle é do Senhor, para que o Senhor reine, para que o Senhor faça, para que o Senhor me use, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós precisamos entender, é isso que Deus estava falando com Elias. E qual foi a resposta de Deus em relação à visão distorcida de Elias? Versículo 18, acompanhem comigo. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha o que ele fala para Elias. Olha, tem 7.000 lá. Como que você está dizendo aí que só sobrou você? Tem 7.000 lá. Você está olhando para o problema, está turvo, você está se achando que a sua dor é maior do que todos. Não, peraí, tem 7.000 que não se dobraram. Abre o olho, Elias. Abre o olho. Abre o olho para isso. Essa foi a resposta de Deus para Elias. E nós precisamos entender isso na nossa vida, que nós não somos os únicos. Nós somos apenas servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e Ele quer nos usar. É isso que nós precisamos entender. É essa visão a respeito de nós mesmos, da realidade e da missão que Deus tem nos dado. Para que assim nós venhamos ter consciência da nossa missão, que Jesus seja o centro da nossa vida. Pois então, nós vemos lá no capítulo 20, a respeito disso, disso que Elias coloca para Deus. No capítulo 20, versículo 13, há um profeta sem nome que Deus usa a vida dele. Olha aí o capítulo 20, versículo 13.
Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Espera aí, não foi Elias, foi um profeta que não tinha nem nome que fala isso a Acabe. Deus usa ele. 1 Reis capítulo 20, versículo 35, olha quem Deus usa. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurre-me, mas o homem recusou fazê-lo. Deus usa um outro discípulo, de profeta ainda, não era nem profeta, era aprendiz de profeta, em que Deus usa. E ainda para terminar, Deus usa ainda no capítulo 22, versículo 8, um outro profeta, que diz assim: respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então Josafá entrou numa guerra com Acabe junto e falou assim: não tem algum profeta que fala? Ah, mas tem um profeta lá que sempre fala mal de mim. Achou que ia ser Elias? Não, foi esse aqui, Micaías. Então Deus fala para Elias: olha, Elias, você não é o único. Às vezes a gente acha que é o único na face da terra. Todas as dores nós estamos sofrendo. Espera aí. Não, nós somos pedras vivas, fazemos parte da igreja do Senhor. E Deus quer nos usar. Deus quer que sejamos humildes e mansos de coração, para que possamos fazer e realizar a sua vontade. E nós vemos aí que a missão, a resposta de Deus, versículo 15 e 16, 19, diz assim: disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha aí a missão. O que Deus dá para Elias? Uma missão internacional, para ele ungir Hazael, rei da Síria, fora, né, de Israel. Uma missão nacional, que é ungir Jeú como rei de Israel. E uma missão pessoal, ele tinha que substituir. Quem? Que ficaria no lugar dele? Eliseu. Deus quebra ele. Ó, você vai ter essa missão, vai lá e faça. É para mim, é para a glória de Deus. Porque todas as coisas são para a glória de Deus. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Elias entendeu isso. Elias entendeu. Elias era humano como nós. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. Que Elias era humano como nós. Eu quero que você reflita sobre isso. Pense sobre isso. Será que você não é o único? Você não é o único. Eu e você não somos únicos, não somos exclusivos. Deus pode nos usar? Pode. Deus quer nos usar? Quer. Mas nós não somos os únicos. Você tem um papel, eu e você temos um papel na parte do todo. No corpo de Cristo. Inseridos no corpo de Cristo. Eu e você precisamos dos outros, de uma comunidade, de irmãos que nos ajude a caminhar, a viver, suportando os fardos, né? Dividindo os fardos uns com os outros. Precisamos uns dos outros. Nós precisamos dele, precisamos disso. É interessante que até no versículo 4 aqui de 19, o que ele faz? Ele deixa quem? Ele tinha um moço que acompanhava ele, deixa o moço e vai para o deserto. Ele ficou sozinho. Deus não nos chamou para andar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu e você e Elias precisamos de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Uns dos outros e precisamos de Jesus. Que possamos, diante dessa palavra, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos e ver e entender aquilo que Jesus quer a respeito de nós. Em meio a tudo aquilo que nós estamos passando. Em meio a alcançar sua exaustão, possamos entender isso. Essa palavra, e viver para a glória dele, dependendo dele,
dependendo uns dos outros, para que possamos a cada dia sermos parecidos com Jesus e sermos usados por Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos ficar em pé. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, onde ouvimos a Tua palavra, onde a mesma entrou em nosso coração e que ela possa fazer toda a diferença. Nós precisamos do Senhor, precisamos uns dos outros como corpo de Cristo. Nós não podemos fazer nada sozinhos, não somos super-heróis. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e limitações, nos nossos erros uns para com os outros, na forma de falar, na forma de tratar. Porque o Senhor tratou com muito amor a vida de Elias, sendo sensível à necessidade dele, num momento complicado, onde ele fez uma opção, uma escolha errada, onde mentiu, mas o Senhor teve misericórdia, graça e amor, e abençoou a vida de Elias, ensinou o caminho que ele tinha que andar, exortou Elias. Pedimos que o Senhor faça o mesmo conosco. Nós sabemos que o Senhor irá fazer, e que possamos estar sensíveis à Tua voz, a voz do Senhor, através da Tua palavra, de irmãos que nos ajudam na caminhada. Possamos ser humildes para reconhecer tudo isso, para que nós não venhamos a tropeçar, cair, se machucar, ir para caminhos tortuosos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo aqui. Abençoe, Senhor, diante das lutas, das dificuldades, em meio à família, casamento, filhos, trabalho, tantas coisas. O Senhor sabe, Senhor, que o Teu povo passa. Por isso, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Nos dê força para continuar e não desistir, não desanimar em meio à jornada. Fortalece a nossa vida, Senhor, fortalece a nossa fé. Nos dê coração sensível para ouvir a Tua voz e mudar conforme a Tua vontade, ser mudados por Ti. Olhos para ver, coração para sentir, é o que nós precisamos. Abençoa-nos, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, fala conosco, continua falando através da Tua palavra. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, e o poder repouse sobre nós, o Teu povo aqui reunido, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.